Mudando de assunto agora, as bactérias podem aumentar a produtividade em lavouras de arroz, feijão e milho. É o que mostra um estudo da Embrapa Arroz e Feijão de Goiás. Quem fala comigo ao vivo para aprofundar esse tema é Adriano Nascentes, que é pesquisador da Embrapa. Boa tarde, Adriano. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui no Planeta Campo e a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema que está crescendo cada vez mais em importância aqui no Brasil. Com certeza, né? Ainda mais com a alta aí nos custos de produção, Adriano. Eu começo te perguntando, por que é que o uso de bactérias no cultivo das lavouras, ele significa mais sustentabilidade e também menos custos aí para o produtor rural? Bom, essas rizobactérias promotoras de crescimento vegetal é um tipo de bactéria que consegue colonizar o sistema radicular das plantas, as raízes das plantas. E ela promove o desenvolvimento dessas plantas por mecanismos que a gente chama de mecanismos diretos e indiretos. Dos mecanismos diretos, tem a produção de hormônios vegetais, a solubilização de fosfato e a fixação biológica de nitrogênio. A solubilização de fosfato, aí vale a gente fazer um parênteses aqui. O solo de cerrado é muito pobre em nutrientes, e entre esses nutrientes, o fósforo. E aí o agricultor, para cultivar nessa região de cerrado, ele começou a adubar muito pesadamente com fósforo. Só que desse fósforo aplicado no solo, só 20% a planta consegue absorver. Os outros 80% é fixado por minerais ali ricos em ferro ou alumínio. Aí você imagina, desde a década de 70, colocando fósforo, colocando fósforo, colocando fósforo, e a planta só absorvendo 20%. A gente fez uma poupança de fósforo ali no solo. Essas bactérias, elas conseguem produzir ácidos orgânicos que quebram essas ligações do fósforo com alumínio e com ferro, tornando disponível para a planta. Então, nós estamos pegando aquela poupança que a gente fez, né? E a planta está absorvendo esse fósforo. Com isso, o produtor vai reduzir o seu gasto na adubação com os adubos fosfatados. A fixação biológica de nitrogênio, que é muito comum na soja, pra você ter uma ideia, nós temos 78% do nosso ar é nitrogênio, mas as plantas não conseguem absorver esse nitrogênio do ar. Essas bactérias, elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e fornecer para as plantas. Então, já vai reduzir os custos com adubação nitrogenada, com adubação fosfatada. Além disso, essas bactérias, elas conseguem também ativar o sistema de alerta das plantas. E aí as plantas vão ficar mais alerta e evitar essa questão de contaminação de pragas e doenças. Com isso, o agricultor também vai reduzir os seus gastos com inseticida e fungicida. E, além disso, essas bactérias podem causar doenças nos insetos que causam praga, que são pragas para as plantas, ou então matar outras bactérias ou fungos que são patogênicos também para as plantas. Ou seja, a utilização dessas bactérias vai reduzir o custo de produção de fertilizantes e de inseticidas e fungicidas, além de proporcionar aumento de produtividade das culturas. Legal, Adriano. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Primeiro, como que o estudo foi conduzido, em parte você já respondeu, mas quanto tempo, né, que ele levou? E de quanto que pode ser a diferença em produtividade aí que essas culturas podem ter? E claro que depois isso se reflete também na rentabilidade, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente faz? A gente vai lá no sistema radicular das plantas e coleta essas bactérias e leva para o laboratório para a gente identificar em nível de espécie. Depois a gente pega essas bactérias e testa, né, em diversas culturas. No caso, aí a gente testou no arroz, no feijão, no milho, em condições de laboratório, depois em casa de vegetação, depois a gente leva no campo. Então, todos esses passos são importantes para a gente ter mais certeza de que realmente essas rizobactérias vão proporcionar benefícios para as plantas, né? E Uhum. aí a gente observa que quando você trata essas bactérias, no caso aí com arroz, o milho ou feijão, o sistema radicular desenvolve. Fica um sistema radicular muito maior. E aí a planta consegue explorar um volume maior de solo, absorver mais água, absorver mais nutrientes. Então fica uma planta mais vigorosa e isso, com certeza, vai interferir no aumento de produtividade. O que a gente observa nos nossos estudos aí são aumentos aí de 10 a 30% na produtividade das culturas. Ou seja, você está fazendo com que as plantas fiquem mais fortes, utilizando a nossa biodiversidade, utilizando aqueles micro-organismos que estavam ali no sistema radicular dela. Muito bom, Adriano. Muito obrigada pela sua participação, pelas contribuições e parabéns aí por ajudar na condução dessa pesquisa. Um abraço para você. Tá joia? Obrigado e sempre à disposição. Maravilha.